Sejam bem-vindos ao Itajaí Invest Day e hoje eu tenho a oportunidade e a felicidade de estar aqui conversando com a doutora Érica Reck de Souza, especialista em parcerias público-privadas, e o Celso Hauen, presidente da Probrava. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Praia Brava, habitação, mobilidade, enfim, uma série de coisas aqui que são bem importantes. Muito obrigado primeiro por terem vindo aqui e aceito o nosso convite, né? Agradeço. Com certeza. É uma grande satisfação estar aqui. Obrigada por essa oportunidade. É um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos lá, antes da gente falar de todos os desafios, vamos falar de um fato novo, né, que tem aí hoje, que é a assinatura do acordo da APA da Orla, né? Eu acho que isso talvez é um dos itens mais importantes agora na pauta da Praia Brava, porque ela realmente define o que vai ser do bairro ali. Lembrando que o bairro tem a Brava Norte, a Brava Sul e a Brava Oeste, vamos dizer assim, do outro lado do Oswaldo Reis, que muita gente muitas vezes esquece, né? Como é que esse acordo, o que significa ali, Celso? O que a gente pode falar a respeito? Bom, João, significa, digamos assim, o fim de um ciclo e o início de outro. Então, o fim de um ciclo de insegurança jurídica, de desconfiança entre instituições, entre né, os atores, né, que sempre estiveram envolvidos, né, e o início de um ciclo de desenvolvimento com segurança jurídica e com o cuidado que a gente tem que ter, e um desenvolvimento com o cuidado que a gente tem que ter hoje na Praia Brava, porque eu disse ali no nosso painel, né, que hoje o empreendedor, o morador, o usuário, a pessoa que quer vir para Itajaí, que quer comprar um apartamento, que quer morar aqui ou que quer passar uma temporada, ele vê a questão ambiental como de muita importância. Então, isso hoje, o valor do metro quadrado, ele é o que é hoje na Praia Brava por conta dessa conexão, né? Que a gente tem um mar limpo, a gente tem uma vegetação exuberante, e teremos agora dois parques, né, que foram criados junto com esse acordo, para consolidar realmente esse posicionamento da praia. Então significa hoje, espero, né, um futuro brilhante, que a Praia Brava consiga acompanhar a, a infraestrutura da Praia Brava, consiga acompanhar o que já alguns empreendimentos já trouxeram, né, de qualidade, e já demonstraram que tinham essa visão lá atrás. Então, essa expectativa é essa nossa visão, né, desse acordo aí. E para complementar, acho que não posso deixar de dizer como os atores, as pessoas que se envolveram, né, desde as secretarias do município, comentei sobre a eleição do prefeito, que foi uma mudança, né, de ambiente e tudo mais, que vínhamos de um governo um pouco desgastado já há muito tempo. E aí também a participação dos empresários, né, com essa visão, e o do Ministério Público, temos que citar, né, o Ministério Público entendeu muito bem a situação, soube se posicionar e colocar as demandas que tinham, e que a gente achou, né, realmente a gente concordou que elas eram razoáveis, que elas eram necessárias, né? E aí criou-se esse ambiente e esse acordo foi assinado. E bom, o Celso vai lembrar disso, né? Também, até porque a gente é daqui da região, nasceu e cresceu aqui. A doutora Érica Curitiba. veio de Curitiba, né? Mas há 25 anos atrás, as pessoas trocavam terreno naquela região por telefone, Sim. né? E em 25 anos você tem todo um crescimento de populacional exponencial, todo um desenvolvimento urbano que acaba ocorrendo ali, por mais que ali urbano já fosse. Mas isso também tem uma demanda desafiadora no que tange a infraestrutura, no que tange a obras, né? E a gente sabe que o Estado brasileiro, no geral, ele não tem capacidade de dar conta de todas as demandas, fora as demandas sociais, de assistência social, que elas vêm a reboque de tudo isso. Como é que se constrói essa sinergia entre o público e o privado para a gente elevar a régua e poder fazer os níveis da infraestrutura, da cidade, dos bairros, né? Ou no caso específico da Praia Brava, chegar naquilo que a gente sonha aqui, que a gente almeja que a Praia Brava deve ser? E naquilo que a gente precisa que ela seja. Porque as pessoas, elas precisam viver uma vida digna, e a dignidade ela é um conceito extremamente amplo, né? E ela é ter o acesso ao mar limpo,
a natureza, mas também é conseguir ir e vir, né? É disso que a gente está falando de mobilidade, é educação de qualidade, é saúde, e isso tudo é infraestrutura, né? Eu acho muito interessante a fala do Celso, quando ele mostra esse diálogo entre o setor privado e o setor público. E hoje, infraestrutura, concessões e VPPs, a gente está dentro do direito administrativo. E eu converso às vezes com alguns amigos que estão afastados da área da infraestrutura, atuando em outras áreas, e quando eu falo como que a gente faz infraestrutura, como que a gente dialoga em concessões e PPPs, e às vezes eles ficam um pouco abismados. É diferente daquilo que a gente viveu na faculdade, quando a gente estudava direito administrativo. Era um tabu você pensar que o setor privado e o setor público poderiam sentar numa mesa para, de forma republicana, negociar. Mas que bom que esse tempo acabou. Porque o mercado, a cidade, ela é feita do público e do privado, né? O mercado, a gente não pode dizer aqui é o setor público e lá é o mercado. O setor público, ele integra o mercado. Então, é muito bom que a gente vive um novo momento de infraestrutura. É muito bom que isso também não tenha a ver com esquerda ou com direita. Hoje o Juliano fez uma fala incrível no painel, aqui no evento, e ele falou, às vezes é só o jeito diferente de fazer. Mas sabe que a PPP não. A PPP não é um jeito diferente de fazer. Eu gosto de dizer que quem escreveu a lei de PPP foi o Haddad. E muitas vezes a PPP é vista, por alguns que estão um pouquinho mais afastados, às vezes vão dizer que aquilo ali é falar de direita, é falar de privatização. E, na verdade, não. Ela é justamente o ponto que conecta qualquer desses interesses. Porque quando a gente fala de, por exemplo, numa PPP de infraestrutura social, saúde e educação, a gente está falando da atração de investimentos privados para construir uma infraestrutura de educação que é pública, para a construção de um hospital que é 100% SUS. Então, eu acho que essa é a grande beleza do negócio e é a gente entender que esse diálogo é necessário. E como eu também falei um pouquinho no painel, é a gente ter a certeza que hoje se tem, de 2020 para cá, a gente vive um boom de projetos, porque está muito claro que ou eu faço essa atração de investimentos privados para construir infraestrutura, ou a gente vai colapsar. Então, a gente vive um excelente momento para poder conectar todos esses atores, todos esses stakeholders, no intuito de proporcionar para a população, para as cidades, para esses locais o que a gente merece. Até porque, na verdade, o Estado é feito por vários cidadãos privados, né, e ele serve para servir a sociedade, que é feita da soma de todos esses cidadãos, né? Essa dicotomia ela não leva a nada, né? Na verdade, a gente vê isso, ela não existe, até porque o próprio Estado é financiado pelos impostos dos seus cidadãos, ou seja, cidadãos privados, né? E isso me chama muita atenção, porque quando a gente olha esse crescimento exponencial, e eu gosto de fazer muito essa provocação, Celso, dessa brava do outro lado, né? Que tem uma parte de morraria ali, que já tem ocupado, que é mais popular, dos cidadãos que vão fazer, que vêm ali morar por causa do alto padrão, que é excelente, que bom que tem isso, né? Que legal que tem isso para a nossa cidade. Empreendimentos de nível internacional, hoje até digo, da Foster, por exemplo, né? Projetos de nível internacional. E a gente precisa de pessoas que necessitam de habitação de interesse social, porque trabalham nesses empreendimentos, seja na sua construção, mas seja também na sua operação, né? E isso é extremamente importante, porque uma cidade só se faz com presença de pessoas, né? E o que hoje, olhando esse contexto, né, da dificuldade do desafio, né, da habitação, da mobilidade, inclusive, que é uma coisa que nós estamos também muito atentos a esse processo, o que a Probrava pensa hoje a respeito? Bom, quando a gente fala de parceria público-privada, a Probrava, ela, no fim das contas, meio que sem querer, porque nunca foi, né? O objetivo nosso inicial era
a gente se organizar, a gente participar das decisões, né? Tudo que aconteceu no passado que não foi bem resolvido, a gente não participou. A gente, né? Então era decidido por poucas pessoas e tudo mais. Então, a gente, né? Essa é a origem da Probrava, né? Quando a gente viu, estavam decidindo sobre toda uma região e o pessoal estava preocupado, né? Em como não? Aí qual foi a solução? Não, vamos nos organizar e vamos participar das discussões, né? A gente tem opinião também. E claro que com isso a gente acabou criando aí um ambiente para trazer novos associados que tiveram toda essa capacidade de se desenvolver e a gente, inclusive, a partir daí, começar a criar parcerias nesse sentido, de bancar alguns projetos, de fazer algumas, né? A gente já adotou a Passarela da Brava, a Probrava já fez a obra de infraestrutura ali de saneamento, né? De drenagem, saneamento ali todo, então foi trocado, então ali uma obra para durar 100 anos. Então a gente já começou a demonstrar que era possível, os empresários viram valor nisso daí também, apesar de muitos projetos nem terem sido aprovados, o pessoal resolveu investir. Então criou-se um clima de confiança, né? Que a gente poderia acreditar que as coisas poderiam ocorrer. Então a minha intenção é que isso se expanda, e que esse exemplo a gente tenha em outros setores. Então a gente está propício, né, a conversar com outros setores. Claro que a gente se concentra muito na Praia Brava, que é onde a gente está mais inserido, a gente tem mais conexões. E essa área que você mencionou ali, João, sim, eu vejo ela como fundamental. Para mim, me parece muito óbvio que essas habitações mais populares, elas têm que estar na malha urbana, elas não podem estar isoladas. Quando você isola, né, acontece aquilo que você mencionou ali no painel, né, Érica? Sim, que foi muito feliz de falar, que você vai perdendo o contato, você vai perdendo a gestão daquilo. Para o município é muito difícil, tem que levar transporte, segurança, saneamento, fica caro. Então, e aí, qual seria a resposta para isso? Para mim, uma coisa muito óbvia também é a questão da regulamentação. Hoje, construir, você tem muitas regras. Ok, você tem que ter regras, né? Você tem que ter um plano diretor, que ele é discutido, e o nosso foi discutido 5 anos, mas flexibilizar um pouco essa construção, você pode baratear, você pode trazer essa pessoa para perto, e aí sim você não ter tanto gasto com mobilidade e tanta demanda de mobilidade. Então eu vejo isso como talvez um pilar, uma coisa, né, para a gente começar menos regras, mais simples e mais execuíveis também, Exato, né? exato. Eu entendo que isso é um debate frontal que a gente tem que ter, né? No sentido de, peraí, eu tenho 10 regras aqui que vão ser execuíveis por parte e que possam se cumprir, né? Porque aí a gente pode ter fiscalização, né? Algo realmente tátil, né? Porque senão as pessoas acabam querendo vir morar, é natural, né? E Florianópolis deu um exemplo agora de recuperação, né, de reuso, né, de obras ou prédios que não estavam mais sendo utilizados, um retrofit, de você transformar em moradia e você não precisa. Então, praticamente teve uma mudança ali né, de um entendimento de uma lei que autorizou alguns prédios serem retrofitados para você fazer. Então, dentro da malha urbana. Quando você faz isso, a pessoa está inserida, ela precisa menos transporte, ela está muito próximo do trabalho, do centro econômico, né, da cidade. Então, acho que isso é uma grande mudança. Essa seria uma das ações, mas tem muito mais, né, que a gente pode fazer. E vocês teriam algum outro projeto, alguma outra questão nessa área que poderiam dizer, enfim, ou sugerir isso à municipalidade? O que vocês enxergam nesse sentido? Então, o poder público ele precisa assumir um papel protagonista também, porque vai depender dele justamente também, muitas vezes é nessa flexibilização, nessa autorização, é nesse emparceramento para poder viabilizar esses projetos de moradias. E a gente precisa pensar em várias camadas aqui. A gente precisa pensar que a gente tem a camada das pessoas de extrema vulnerabilidade social e que precisam, então, de moradias sociais, mas a gente também não pode pensar que existe uma camada de um setor produtivo, mas que, em vista dos altos valores, muitas vezes não consegue ficar perto, né? Não consegue estar numa centralidade, e aí a gente cria essa série de desafios
de mobilidade e de levar os serviços até onde as pessoas estão. Então, a gente vê que o poder público e a iniciativa privada podem pensar juntos. Eu fiz até uma provocação ali nessas PPPs de moradias para atender a todas essas camadas da vulnerabilidade social e também do nosso setor produtivo, né, que tem muitas vezes uma boa renda, mas não consegue morar numa centralidade. Então, a gente vê que as PPPs são esse caminho justamente para juntos pensar e flexibilizar regras para tornar viável a construção desses empreendimentos e solucionar esse grande problema. Perfeito. A gente vai ter que acabar, né, e se encaminhando para o final. E eu gostaria de dizer como é que as pessoas encontram a Probrava aí. Bom, a Probrava hoje é uma associação, a gente tem uma sede hoje, né? Chegamos ao ponto, né, de criar uma sede, porque a gente não tinha, a gente trabalhava no início, eram poucas pessoas atuando, apesar de termos os associados. Então a Probrava hoje ele tem o contato, pode ser o meu, eu posso passar o contato para quem se interessar em escutar um pouco mais. A gente tem o nosso site, que eu posso divulgar também. E assim, entender, e em breve a gente quer apresentar os projetos que a gente está promovendo, né? A princípio, a gente até nesse acordo, a gente nos comprometemos a fazer os projetos executivos dos 2 parques, né? O Parque do Canto do Morcego, o Parque da Lagoa do Cassino e o Parque da Orla, que a gente chama que seria a revitalização da Orla da Praia Brava, que vai se estender também para Brava Sul. E a nossa ideia é que isso se estenda por toda a Orla de Itajaí, porque aquela região ali da Atalaia também, ela é incrível, né? Cada vez que eu passo ali, eu penso como é lindo aquele lugar e também como ele merece talvez um projeto novo, né? Porque tem o Mole, né? Que eu acho que também é outro potencial, até inclusive para uma PPP ali, né? Eu já teria interessados em assumir aquela região ali, com certeza, ali, né? No modelo que foi talvez o Morro do Careca, lá em Balneário. E aí o que a gente precisa é talvez o que a gente possa contribuir foi como a gente fez esse processo para a criação, para a assinatura desse acordo com o Ministério Público, que foi um grande acordo, mas usamos muito a comunicação para a gente diminuir a questão da segurança que cada um, né, queria para o seu lado. Então a gente fica aí à disposição para Perfeito. né? O site é aprobrava.com.br? Perfeito. Muito obrigado, né, doutora Érica, Celso, por terem vindo aqui no Itajaí Invest Day, também participar do podcast. Fico bastante agradecido e que continuem, né, empreendendo e acreditando, sobretudo, na Brava e Itajaí. Muito obrigado a todos, confiram e acompanhem o Itajaí Invest Day. Um abraço.